Um dia a minha filha chegou para mim e falou: pai, eu queria fazer um bolo de laranja. E eu falei para ela: filha, você nunca fez um bolo, como é que você vai fazer? Ela falou: é simples, aqui estão os ingredientes, você sai e compra para mim. Então, com os ingredientes em modo de preparo, eu consigo fazer lá o bolo de laranja. E, poxa vida, saiu um belíssimo bolo de laranja, com aqueles ingredientes que eram certos para fazer o bolo e com aquele modo de preparo que ela baixou na internet. E aí eu comecei a olhar para as minhas estratégias e falei: cara, eu vou separar isso da mesma forma que a gente utiliza para seguir a receita do bolo, ingredientes e também em modo de preparo. Para não ficar muito extenso, eu vou ficar focado nesses 3 elementos aqui, nesses 3 ingredientes que são tempo gráfico, teoria de Dow e média móvel. De teoria de Dow, a gente já falou no vídeo anterior, que é a história da maré, né? Então, o que Charles Dow falava? Falava que quando a maré está subindo, cada onda que invade a praia invade mais a areia do que a onda anterior. E quando recua, recua um pouco menos, né? E com preço é a mesma coisa, né? Ele vai deixando topos e fundos ascendentes. Então, esse gráfico que está aí na tela é como uma maré que está subindo. Então, toda vez que o preço recua, a gente imagina que vai vir outra onda e vai invadir um pouco mais a praia do que a onda anterior. Esse é um conceito importante, que é o ingrediente que a gente vai usar para a nossa estratégia. Outro conceito importante é exatamente de tempos gráficos. Se eu te perguntar, por exemplo, se Nova York é frio, o que você vai me dizer? Nova York, em alguns momentos, faz menos 10 graus, mas em julho ele está fazendo 40 graus, né? Quando a gente coloca o gráfico diário, quando a gente diz: não, olha só, foi no dia 1º de janeiro, você sabe que em alguns momentos Nova York é quente, mas quando você aproxima um pouco mais para tratar só de janeiro, você consegue pensar, enxergar o clima com mais clareza, ou até, como a gente está falando de gráfico de análise técnica, o preço com mais clareza, né? Então você consegue filtrar melhor o que seria um ponto de compra ou um ponto de venda. Agora, se eu aproximo ainda mais, se eu falo que é às 2 da manhã e utilizo, por exemplo, o gráfico de 60 minutos, eu posso utilizar para comprar somente momentos em que a gente tem esses tempos olhando para o mesmo lado. Então, neste caso que a gente vê aí, seria um ponto de compra. Ou neste caso que a gente vê aqui, com os tempos caindo, a gente teria um ponto de venda. Talvez muita gente não saiba, mas no mercado, tão fácil quanto comprar é vender, apostar na queda do ativo. E lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, perfeito? Bom, esse é o nosso segundo ingrediente. Quando a gente olha para esse segundo ingrediente, por exemplo, aqui tem um gráfico de Ambev, que é uma empresa que todo mundo conhece, né? A maior empresa do setor no mundo, né? Esse é um gráfico semanal. É como eu te perguntasse: pô, Nova York tá frio? Olha só, o preço tá subindo? Tá subindo, a gente consegue perceber isso, que ao longo do tempo o preço sobe. Se eu aproximo um pouco mais e coloco um gráfico diário, eu continuo com a mesma impressão. Cara, Ambev tá subindo, né? No gráfico diário, que é um gráfico que tem mais um, tá subindo. E se eu coloco num gráfico onde cada referência tem 60 minutos, eu chego à mesma conclusão: tá subindo. Ao longo do tempo, Ambev sobe no semanal, no diário e nos 60 minutos. Então é muito mais fácil eu escolher: pô, esse ativo eu quero comprar, porque eu percebo que ao longo do tempo, em diferentes tempos gráficos, esse ativo está subindo, perfeito? Esse é o nosso segundo ingrediente e vamos para o terceiro, que é exatamente a média móvel, que é uma referência que a gente utiliza para analisar dados em um intervalo de tempo. E a gente faz isso desde que entrou na escola. Como é que você sabe se você passou de ano? Bom, se a tua média no teu colégio era 6 e você somasse a nota do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre e dividisse por 4, você tivesse a média igual a 6 ou superior, você tinha passado de ano, senão você ia para recuperação. A gente utiliza a média para tudo na vida, e na análise técnica ela fornece o valor médio da cotação dentro de um determinado período. A gente gosta de pensar em compra e venda quando o preço se aproxima da média, né? Porque às vezes tem alguma distorção. Eventualmente, eu posso levar, ao invés de 30, 45 minutos para chegar no meu trabalho, eu posso levar 20 nas férias escolares, né? Por quê? Porque você tem menos trânsito, tem uma facilidade maior de chegar no destino. Em compensação, se tiver um acidente no meio do caminho, eu posso levar 1h30. Mas essa é a distorção da média. Então, às vezes, o preço se distancia das médias. E aí é criada uma distorção. A gente não vai querer comprar a distorção. Por quê? A gente vai fazer a aposta na volta até a média. Quando o preço volta à média, é que a gente tem uma capacidade
capacidade melhor aí de fazer boas operações. Então, com esses 3 ingredientes, né, eu consigo, a partir daí, montar o que eu chamo de exatamente o meu bolo. No caso, é um bolo de laranja. Então, esses são os ingredientes que eu vou utilizar para fazer esse bolo. Eu não vou utilizar difusor de fluxo, eu não vou utilizar outro indicador. Por quê? Não dá para usar os ingredientes errados e querer chegar no lugar certo. Então, esses são os ingredientes. E a partir daí, a gente tem que se fixar no modo de preparo. Então, quais são os passos que eu tenho que dar a partir de agora? Tenho certeza que com esse fluxograma que eu vou mostrar, vai ficar muito simples entender exatamente como montar a sua estratégia para momentos de compra ou momentos de venda. Primeira coisa que a gente observa é exatamente o tempo gráfico principal, que é o gráfico diário. Ele precisa estar com a maré subindo. Se essa afirmação é verdadeira, eu continuo a minha análise. Se é falso, eu entendo que a condição de compra não foi atendida. E aí eu vou para o que eu chamo de tempo gráfico maior. Se o preço está acima dessa média, significa também que a maré está subindo para o gráfico semanal. E aí eu consigo continuar fazendo os meus estudos já no tempo gráfico menor, que é o gráfico de 60 minutos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou observar o ponto de entrada, o ponto de saída da operação, se eu tiver errado, e o ponto de alvo da operação. Eu acho que eu consigo exemplificar bem o funcionamento desse fluxograma observando um ativo que todo mundo conhece, que é a Petrobras, que é esse ativo que está aí no gráfico. Eu dei essa recomendação no dia 15 de abril de 2018 de uma compra a 22,03 com stop abaixo de 20,49 e o alvo lá em 26,63. Ela hoje está a R$ 24,78, foi o fechamento do último pregão. Observe que os passos que eu segui para fazer essa recomendação estão lá naquele fluxograma. Por exemplo, a primeira coisa a se observar é se a maré está subindo, ou seja, Petrobras estava fazendo topos e fundos ascendentes? Estava, né? Então a gente pegou a volta dela, né? Ou seja, a onda recuou, aqui começou a subir e já está invadindo mais a praia do que a onda anterior. Depois, quando a gente quis comprar, que foi exatamente neste ponto, quando rompeu os 22,02, a gente tinha o quê? O preço perto das médias móveis, mais uma vez respeitando o nosso fluxograma. Se a gente olha o gráfico semanal, onde cada referência tem uma semana, o preço estava acima da média de 72 períodos, ou seja, mais uma vez respeitando o nosso fluxograma. E a partir daí, a gente pode vir aqui para o gráfico de 60 minutos e procurar o quê? Também a maré subindo, ou seja, pensar em compra no rompimento de 22,02, um stop abaixo de 20,49 e o alvo 3 vezes o tamanho do risco, ou seja, se der certo, eu vou ganhar pelo menos 3, se der errado, eu vou perder no máximo 1. E dessa forma você não precisa acertar nem mais do que 50% do tempo para ter um resultado positivo no longo prazo. O mercado está passando por um momento histórico e nós queremos que você se aproveite dessa situação também. É possível sim ter sucesso no mercado de ações desde que você tenha bem definido qual estratégia vai utilizar e que essa estratégia esteja realmente a favor do seu perfil. Se você não tiver isso muito claro, provavelmente em algum momento você vai ficar na dúvida. Isso vai influenciar direta e indiretamente no resultado final da sua operação e também, claro, no seu gerenciamento operacional. A dúvida ela não pode existir. O principal objetivo é encontrar a melhor oportunidade. E a melhor oportunidade você só consegue encontrar quando você tem certeza da estratégia que você está utilizando. E essa estratégia estando muito clara, você vai saber exatamente qual é o momento certo para realizar a sua operação e o seu investimento. É muito comum o investidor sofrer em uma operação que está dando errado e acabar virando um torcedor. Aquela sensação que o investidor tem muitas vezes de ter perdido a oportunidade, ela não deve existir. No final, o grande objetivo é que você se torne um atirador de elite. E é exatamente isso que juntos nós vamos aprender. A parte mais interessante é que é possível ganhar dinheiro não só em um ciclo positivo da economia. Num período onde a grande maioria dos investidores sentem medo de investir, a gente consegue sim ganhar dinheiro com a tendência de baixa.
E quando a tendência de baixa acabar, ou seja, um novo ciclo surgir, nós vamos ter a possibilidade de comprar ativos por um valor ainda mais acessível, ou seja, o seu poder de barganha agora é maior para o mercado. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, é possível sim viver de renda variável. Você pode até definir se você vai ou não mudar de profissão ou se a partir de então você vai viver exclusivamente de renda variável. Quando você é criança, você sente um desejo enorme em aprender a andar de bicicleta, mas provavelmente você não tem segurança. A primeira bicicleta que você vai andar vai ter uma proteção. E é exatamente isso que você deve ter quando você inicia as suas operações, os seus investimentos. Ou seja, é possível realizar esse sonho sem ser nenhum gênio, nenhum expert, mas sim tendo segurança para realizar os seus investimentos. E essa segurança ela é totalmente embasada em conhecimento. É exatamente isso que nós queremos propor para você. Essa segurança teórica e gerencial. Seguindo um passo a passo, você consegue chegar aonde você tanto sonha.